Sabe, amados, isso é importante nós falarmos isso, é importante nós determinarmos isso. Sabe, hoje eu quero compartilhar a respeito do relato do mendigo e cego, que não tinha nome. Ele na Bíblia não fala o nome dele, que ele é chamado de Bartimeu. Mas Bartimeu não é o nome dele. Ele é chamado de cego Bartimeu, mas esse não é o nome dele. E aqui em Marcos 10, 45, 46, se tiver como projetar aí. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Fala assim, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então aqui, está mostrando aqui que ele, o rei, um rei que é servo, que ele veio para servir. Jesus veio para servir. Que rei na terra, que rei na história, que ele existe como rei para ser servido, para servir. Todo rei, ele existe na posição, lá no seu trono, ele está na posição do seu trono, ele está como rei para ser servido. Todo rei. Mas esse rei é diferente, ele vem para servir. Então, você acredita que está sempre pronto para servi-lo? Muitas pessoas pensam que está sempre pronto para servir o Senhor. É uma compreensão religiosa. Quando você se coloca na posição, eu quero servir o Senhor, eu estou pronto para servir o Senhor, que sabe? Mas na verdade é o Senhor que está aqui para nos servir. É lógico que a gente serve o Senhor, mas primeiro Ele nos serve. Quem serve é Ele que primeiro nos serve. Para que nós possamos então, sabe, que nós possamos derramarmos algo sobre Ele, para que nós possamos dar algo. Então as pessoas pensam, sabe, aquela visão religiosa, que nós estamos aqui para servir o Senhor, fazer tudo por Ele, para derramar algo para Ele, para entregar algo para Ele, para fazer algo para Ele, para sacrificar algo para Jesus. Então agimos como se nós estivéssemos cheios, como se nós fôssemos os ricos, os poderosos, como se nós tivéssemos tudo quando nós agimos desse jeito, quando nós nos relacionamos com o Senhor com essa ótica. Mas isso não é verdade. Ele tem tudo, Ele é rico, Ele é completo. O Senhor não precisa de nós, para Ele em si. Na obra dele nós podemos servi-lo na obra, mas ao Senhor Ele já é pleno, Ele é completo. Mas nós chegamos vazios e recebemos dele, nós que chegamos vazios. É nós que chegamos pronto para receber. O que podemos dar a menos que primeiro recebamos. Você só pode dar para o Senhor aquilo que Ele te dá. Você só pode dar algo para Cristo se você tiver recebido dele primeiro. Nós não temos nada para dar a Ele se Ele não tiver nos dado primeiro. Por isso que, sabe, por isso Ele quer que assumamos essa o quê? Humildade. É uma relação humilde. Você vai deixar que Ele te sirva? Você vai deixar que Ele sirva você? Você vai deixar que o rei, que hoje quer te servir, te sirva? Você vai permitir isso? É uma posição de humildade, ser servido por Ele. Davi fez uma pergunta, que está lá em Salmo 116, 12 e 13. Olha bem. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que eu vou dar? Sabe, o que eu posso fazer para o Senhor, por tudo que Ele já me deu? Nós sempre que pensamos que nós temos, pensamos em termos naturais. Nós pensamos numa ótica natural. Como vou servir mais o Senhor? Como fazer mais isso para Ele? Como fazer mais aquilo? Como que eu posso conduzir isso? Mas a resposta que Davi dá aqui é: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, receberei mais do Senhor. Ou seja, eu vou me apropriar de mais. Eu vou receber mais dEle. Eu estou aqui para receber mais do Senhor. É assim que Davi se relaciona com o Senhor. Então a resposta é: eu quero receber mais do Senhor. Fala assim: eu quero receber mais do Senhor. Sabe, queridos, uma coisa que mais desagrada a Deus, se você fosse Deus, sabe como é que nós vamos inverter essa história aqui? Você sendo Deus,
sendo rico, tendo tudo, cheio de bênçãos, cheio de cura para compartilhar, cheio de poder, cheio de alegria sobre a depressão, cheio de milagres para realizar, cheio de paz para entregar a um coração aflito, sabe? Se estivesse cheio de todas essas coisas, você ficaria triste se ninguém viesse receber de você. O que pode entristecer Deus, se é que Deus pode ficar entristecido, é Ele tendo tudo isso para nos entregar e nós não nos aproximarmos dEle para receber isso. Como é que você se sentiria cheio de tudo isso? Para entregar para alguém e ninguém vem pegar com você? De alguma forma uma decepção, uma tristeza. Mas se você encontra uma pessoa que quer receber isso que você tem para dar, o que você faz? Libera. Já que ninguém veio, agora apareceu esse aqui, eu vou liberar tudo. Não é mais ou menos assim? Você vai receber até mais. Vou te dar até um pouco mais do que você está me pedindo. Então, como um rio que vai fluindo sobre essa pessoa, porque ela está aberta para receber. Então, quando Jesus ele repreende os seus discípulos nas suas caminhadas, no seu discipulado, né? Ele vai andando. O discipulado com Jesus acontece na jornada, no caminho, sabe? Com que palavras que ele exorta os seus discípulos? Quais palavras você acha que Jesus vai exortar os seus discípulos? Como é que ele relaciona com os seus discípulos? Será que ele fala? Será que ele fala assim, eu nunca te disse que vocês são pessoas de pouca oração? Será que ele falava isso para os seus discípulos? Será que ele exortava eles, dizendo, vocês não fazem jejum, pouco jejum? Será que era assim que ele exortava eles? Vocês são pessoas que não têm disciplina? Vocês são pessoas que não se sacrificam pela obra, por ninguém? Será que era assim? A gente não percebe em nenhum lugar da Bíblia ele te dando esse tipo de exortação aos seus discípulos. Ele nunca disse nada disso, mas ele disse uma coisa, gente de pouca fé. Vocês são de pouca fé. A exortação dele era relacionada à fé deles. E o que é fé? Fé é não receber dele. Fé é a mão que não recebe, é a mão que não se estende para buscar, é a mão que não busca no Senhor. Então Jesus estava dizendo, por que você pega tão pouco de mim? Por que você não desfruta mais? Por que vocês não têm mais homens de pequena fé? Quando ele fala isso para ele estava dizendo isso. Por que você não tem mais para desfrutar? Por que você não pede mais? Por que você não se aproxima mais? Por que você não se relaciona comigo? Por que você não chega mais? Homens de pequena fé, porque eu tenho tanto para te dar. Era assim que Jesus exortava eles. Um outro ponto que a gente pode observar aqui, o rei vem para um lugar de maldição. Ele está andando, Jesus está passando por um lugar que é Jericó. Jericó era uma cidade de maldita, era uma cidade de maldição. Como ela foi amaldiçoada? Josué amaldiçoou. Quando eles saíram de Canaã, a primeira cidade que eles chegaram, que eles venceram, foi a cidade de Jericó. Todo mundo conhece a passagem que fala das muralhas de Jericó. Que eles deram as 7 voltas, que eles gritaram na última volta, e as muralhas ruíram. E eles venceram aquele povo. Tocaram fogo naquilo ali. As ruínas, até hoje as ruínas estão lá, dessa cidade. Elas existem lá, as ruínas, lá em Israel. Eu não fui em Israel, mas pela graça do Senhor eu creio que ainda vamos, né, amor? Camila, nós vamos, pela graça de Deus. Então, assim, nós vamos conhecer isso lá, que está lá até hoje. É algo histórico que está lá. Então, Josué ateou fogo naquela cidade. Os itens carbonizados, as peças da cidade, as coisas que tinham naquela cidade estão lá carbonizadas até hoje. Sabe, diz que ninguém deveria levar nada de lá. Porque pertencia ao Senhor, porque é o princípio das primícias. Aquela cidade não deveria ser, ninguém deveria tirar nada de lá. Inclusive Acã, que desobedeceu a Josué, as instruções de Josué, roubou a capa babilônica, roubou um monte de coisa lá, morreram, foram destruídos por conta da desobediência deles. Então essa cidade era uma espécie de primícias, foi a primeira das cidades que Deus deu aos israelitas. Das outras cidades eles poderiam ficar com os despojos, com as riquezas dos povos inimigos, mas dessa primeira não. Porque quem transgredisse seria amaldiçoado. Em Juízes 7 tem isso aí. Juízes 6, 26 fala aqui, ó. Josué 6, 26, fala assim. Vamos esperar o irmão projetar aí.
Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, como a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então, se fizesse alguma coisa ali, o seu filho primogênito, o seu primeiro filho, morreria quando ele lançasse os alicerces. Ele iria perder a vida. Isso realmente aconteceu mais tarde, em 1 Reis 16, quando o homem chamado Eliel fez isso. Ele perdeu o seu filho. Aqui em 1 Reis 16, 34, fala: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos à custa do mais novo às portas. Então, Deus enviou o seu filho o quê? Para uma cidade de maldição. Jesus foi enviado para onde? Jesus foi enviado para aquela cidade. Qual cidade? De Jericó. Agora você imagina Jesus indo para aquela cidade amaldiçoada, salvando quem? Zaqueu e o Bartimeu, o cego Bartimeu. Aquele cego, aquele mendigo. Então ele vai para aquela cidade, Jesus vai para aquele lugar. O rei indo para aquele lugar. E quem era esse cego? Quem era esse impuro? Filho do impuro. Então quando Jesus saía de Jericó, justamente com os discípulos e aquela numerosa multidão, aquele monte de gente indo com ele, saindo por Jericó, Bartimeu cego, né, mendigo de filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho. Quando você escuta beira do caminho, você entenda: desconectado, fora do propósito, de lado, vida sem sentido. Era assim que estava aquele cego, a vida dele estava sem sentido. Ele estava na beira do caminho. Então Bartimeu significa filho de Timeu. A palavra bar, no aramaico, significa filho. Toda vez que você vê a palavra bar no início, é filho. Então, bar é filho de Timeu. Então, ele era filho de Timeu. Por isso que a gente falou aqui que ele não tinha nome. Porque não era o nome dele. Quando ele falava daquela pessoa, ele falava: sabe, fulano, o filho de ciclano. Não falava o nome dele, não era identificado ele. Então, Bartimeu significava filho de Timeu. E assim, Bartimeu realmente não tinha esse nome. Ele era filho de Timeu. E Timeu significava impuro. Ele era filho de quem o pai dele era considerado na cidade como um impuro. Talvez você conhece alguém aqui que você encontra com ele e fala assim: não, o filho do fulano, filho do ciclano. A pessoa identifica ele pelo pai. Ele era identificado. Ele era o filho do impuro. Ele não tinha um nome. Então o cego, ele viu, interessante que você vai acompanhando o que Jesus está fazendo aqui. Esse cego, ele é um cego que tem uma visão alargada. Ele era cego, apesar de ser cego, apesar de não enxergar nada, ele tem um entendimento maior. O que acontece? Que Bartimeu estava sentado na beira do caminho. Estava o quê? Perdido. Na beira do caminho é quem está perdido. Quem não está no caminho é quem está perdido. Porque quando você não está perdido, você está onde? Está no caminho. Você está na direção. Mas quando você se perde, você fica sem direção. Ele estava perdido. Então, ouvindo que Jesus estava passando, o zum, 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 o barulho, as pessoas falando a respeito de Jesus, que Jesus estava passando, o Nazareno está passando. Ele pôs-se ao quê? A clamar. Ele pôs-se a gritar, pôs-se a chamar. Ele o quê? Percebeu o quê? Uma oportunidade. Olha a sensibilidade de Bartimeu. Uma oportunidade. Tem uma oportunidade para mim aqui, meu Deus. A minha oportunidade está chegando. A minha oportunidade chegou. Eu tenho uma oportunidade. Então as pessoas usavam a expressão Jesus de Nazaré. Mas naquela ocasião, Jesus de Nazaré era depreciativo. Porque Nazaré era uma cidadezinha que ninguém de bem, ninguém de bom poderia sair de lá. Então quando eles queriam falar mal, queriam desclassificar Jesus, quando falavam que Jesus era Jesus de Nazaré. Estava passando ele lá. Quando então era uma expressão desonrosa. É uma expressão que desonrava. É uma expressão que desqualificava Jesus. Era um sentido depreciativo. Então o nome de Jesus passou a ser de Nazaré. As pessoas falavam isso. Sabe? E a princípio era uma expressão pejorativa. Depois, com o tempo, pelos feitos de Jesus, pela obra de Jesus, deixou de ser depreciativo. Hoje Jesus de Nazaré é um nome honroso. Amém?
Mas naquela época não era. Era depreciativo. Mas Bartimeu ouviu. Então as pessoas dizerem que Jesus de Nazaré, que é depreciativo, estava passando. O que ele fez? Você acha que ele gritou, Jesus de Nazaré? Não. Ele deu outro clamor. Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele enxergou Jesus como um rei. Ele se relacionou com Jesus de uma forma nobre, honrosa, poderosa. Então ele não gritou Jesus de Nazaré, mas ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi assim que foi o clamor de Bartimeu, daquele cego. Filho de Davi indica rei, ser rei porque ele vem de uma linhagem. Davi era um rei escolhido por Deus. Deus escolheu Davi para ser rei. Ele foi escolhido, mas tinha uma dupla reivindicação ao trono aqui. Porque quando Jesus nasce, o que acontece com os 3 reis magos? Vão até ele. Ele anuncia, o rei dos judeus nasceu. Ele anuncia o nascimento do rei. Então, ele era rei por nascimento e rei por a linhagem. Amém? Ele era rei. E Davi, então ele foi, o cego Bartimeu clamou. E Jesus realmente era rei. Reconhecido pelos magos, tanto é que os poderosos queriam tirar a vida das crianças naquela época. Né? Então, o que esse rei fez com tudo, com aquele poder que ele tinha? O que esse rei fez? O que esse rei Jesus fez com todo o poder que ele tinha nas suas mãos? Ele fez o que? Ele purificou leprosos. Ele curou os cegos. Ele multiplicou migalhas para alimentar multidões. Ele era poderoso demais. Ele liberou o seu poder por onde ele passava. Ele era muito poderoso. Ele veio especificamente para quê? Para abençoar. O alvo dele era esse, fazer a bênção. Um rei maravilhoso, amém? Um rei poderoso, um rei como esse que nunca houve outro igual. Aleluia, glória. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te contemplar. Sabe, é poderoso, é maravilhoso poder estar diante desse rei. Como é que você olha para Jesus? Em que nível? Como que você enxerga ele? Como é que você se relaciona com ele? Ele é poderoso, ele é maravilhoso. E o que acontece, né? Então esse Bartimeu clamava. Muitos o quê? O repreendia. Cala, não faz isso, está incomodando o mestre. O mestre. Para muitos ele era o mestre, mas para ele era rei. É diferente. Jesus era mestre, mas ele era rei. Então, às vezes o que a gente faz com pessoas que querem nos paralisar? Nós ficamos amargos, chateados com as pessoas. Sabe, as melhores pessoas falham. Apenas um não vai falhar com você. As melhores pessoas vão falhar com você. Só um que não vai falhar com você. Então, quando o povo dizia para Bartimeu que se calasse, ele clamava mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parava. Ele não era calado pela multidão. Então, houve um dia em que ninguém gritou. Houve um dia em que também alguém gritou lá em Jericó. Jericó também gritaram. Né? Josué e os seus valentes contornaram os muros daquela cidade. Né? E no 7º dia, na 7ª vez, eles deram o quê? O grito. Josué ordenou, gritem, porque o Senhor nos deu essa cidade. Então gritaram e as muralhas de Jericó caíram. Caíram as muralhas, aquilo que era um bloqueio. Dizem os estudiosos que essa muralha é tão grande, irmãos, que é possível passar um carro, uma carruagem, uma carroça, tão larga que é. Eles faziam a vigilância em cima desses animais, com rodas, com eixo, para proteger. Era tão grande essa muralha. E a muralha caiu com o grito. O Senhor destruiu aquela muralha. Então, dessa vez, quem foi que gritou? Foi um mendigo. Naquela ocasião, quem gritou? O chefe do exército. Alguém poderoso, né? Que tinha um poder nas mãos. Mas agora quem? Um mendigo
que provavelmente era o quê? Vivia na sarjeta, vivia na beira do caminho. Ele vivia de lado. Então, o que aconteceu com o grito dele? As paredes da cegueira dele caiu. Ele era cego, ele não enxergava, ele não via. Às vezes nós estamos aqui, irmãos, você consegue até ir para sua casa e vir para cá, mas está cego diante de tantas verdades espirituais na sua vida, e você não está enxergando. Que precisam também cair na sua vida essas muralhas, que impedem você de enxergar, de ver. Então, quando Bartimeu gritou, a Bíblia diz que Jesus o quê? Parou. Você consegue imaginar Jesus parando para te ouvir? Jesus parando para te dar atenção? Jesus parou para dar atenção para aquele cego. Nós temos um paralelo na história também de Josué, que fala também que Jesus parou. Houve um momento em que Josué estava lutando contra os amorreus. Não muito longe de Jericó, essa batalha que ele estava passando, vivendo, porque depois que eles atravessaram o Jordão, eles foram conquistando as cidades de Canaã. Vitórias, vitórias, vitórias. Muitas vitórias. Era para ganhar todas. Só perdeu quando eles estavam em desobediência em algumas cidades. Então, eles lutavam e venciam os amorreus, eles estavam vencendo aquela batalha, vencendo aquela luta. Mas o sol estava quase se pondo. O sol estava quase se pondo, o dia estava terminando. E a preocupação de Josué é que se o dia se fosse, eles poderiam, o povo que eles estavam lutando e estavam vencendo, ele poderia se recompor suas energias, poderiam se renovar suas forças, e no outro dia ele sentiu que ele poderia ser ameaçado com aquilo. Então, eles poderiam perder a batalha. Então Josué olhou para o sol, e foi isso que ele disse assim: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijoloã. Ele falou para parar, ele liberou uma palavra, ele pediu para parar aquilo ali. E você, não sei se você sabe, mas o sol exerce atração gravitacional sobre a Terra. A Terra está sujeita ao movimento do sol. Se o sol para, a Terra para, e também todos os planetas da galáxia param também, porque estão vivendo nessa atração gravitacional. Então o sol não se pôs, porque foi um dia mais longo. O dia ficou longo, a terra parou, para que aquilo que acontecesse. Então houve o quê? Um comando do exército do Senhor que gritou. Um comandante falou. E agora o que aconteceu? Naquele dia foi um comandante do exército. Agora foi um mendigo cego que gritou: Jesus, sol da justiça, para, me dá atenção. E Jesus então tem compaixão de mim. Quando ele fala: Jesus tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Jesus para, o sol da justiça para e dá atenção para ele. Ele parou com o grito de um mendigo, de um cego sem nome, de uma pessoa que não tinha nenhuma utilidade na sociedade. Ele parou para dar atenção por aquele que o clamou. É o poder do clamor. O poder do clamor. Então muitos pensam que, pobre mendigo, né? Coitado, mas nós é que somos mendigos cegos. Nós estamos às vezes andando aqui, precisando dessa intervenção sobrenatural de Jesus na nossa história, na nossa vida. Então hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito moderna. Muito moderna. Não existe uma sociedade como essa aqui, que se conecta como qualquer sociedade anterior. Todo mundo se conecta. Todo mundo está conectado numa rede social. Todo mundo fala com muitas pessoas. Tem uma interação via plataforma de mídias, né, de plataforma de comunicação e de redes sociais. Mas como se não tivesse, mas vivem desse jeito, mas vivem como se estivessem sozinhos, estão sozinhos. São pessoas deprimidas, têm tanta conexão, mas vivem como se estivessem sozinhos. Tanta conexão, mas se sentem só. Vivem deprimidos, vivem passando angústia. Depressão está aumentando sem precedente na história, nunca teve tanta depressão. A doença do século é essa, é a depressão. As pessoas são deprimidas, ansiosas, cometendo suicídio como se nunca teve tanto suicídio na história, suicídio de jovens. Por quê? Cadê essa pressão que o mundo impõe? Olha a preocupação. Então nós vivemos isso aí. Então somos a geração mais conectada. Parece que temos muitos amigos no Facebook, mas nos sentimos sozinhos. A solução não está em quantas curtidas nós temos
naquilo que nós postamos. A solução está em olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que tirar os seus olhos de outras coisas que não sejam o Senhor. Olha para Jesus. Você vê Jesus? Você está olhando para Jesus? O que você vê em Jesus? O que você vê dele? O que você está vendo em Jesus? Quando você olha para Jesus, o que você encontra? Você está conseguindo ver Jesus? Você está conseguindo se conectar com Jesus? Talvez nós estamos precisando disso, de clamar por isso. Interessante nesse caminho, quando Jesus começa, fala com ele. Em Marcos 10, 49, 50, projeta para nós, Adão, por favor. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que ele fez? Ele era cego, ele não era paralítico, certo? Às vezes tem pessoas que pensam que ele era paralítico. Ele deu um salto e foi ter com Jesus. Lançou o que? A sua capa. Capa fala de quê? Posição, reputação. Muita gente está aqui e quer viver na posição. Sabe? O bonzão, o fulano de tal, o empresário, o líder, o pastor. A pessoa vive na posição. Ele lançou a capa de si. Todos nós o que tentamos? Confiar na nossa justiça própria, a sua imagem. Aquela capa representava a imagem dele. Ele abandonou a imagem dele para se relacionar com o Senhor. Sabe? Nós muitas das vezes o que a gente faz? Como lá Adão e Eva, se veste de figueira. Figueira fala de nosso esforço, da nossa roupagem. Não tem sangue. Não tem o sangue. Se não tem o sangue, não tem como você se relacionar com ele. Você não se relaciona com ele com base na sua posição, filho. Com base no que você faz. Com base no seu comportamento. Tem gente que chega diante de Deus confiado no seu comportamento. Eu ajudei tanta gente. Eu lavei o prédio hoje, Deus. Quem que lavou o prédio, Marção? Eu vi você postando lá. Quem que lavou o prédio? É a sua cela. Aí chega lá. Nós lavamos o prédio hoje, Deus. Ouve a nossa oração. Vestido de roupa. Isso é roupa. Você tem que parar com isso. Você não chega diante de Deus confiado no que você faz. Nós não fazemos nada para conquistar. O que você faz não pode aumentar o amor de Deus em relação à sua vida. Nada que você faça pode aumentar o amor dele. Nada que você deixe de fazer possa diminuir o amor dele por você. Nós não podemos chegar assim. Então ele abriu mão. Nós pensamos, sabe, que nós somos cobertos por esse nosso comportamento. Nós estamos confiados nisso. E nos relacionamos com Deus com base nisso. Tem gente que se tiver tudo bem, ele relaciona com Deus. Se pisar na bola, ele esconde, igual Adão. Foge da presença de Deus. Sabe, amados? Então, quando Deus o veste, você está realmente vestido. Nós somos vestidos por Ele. Ele que nos dá o sangue é que nos veste. A roupagem é Ele que põe sobre nós. Quando Ele põe essa roupagem que é dele, quando Ele fez isso lá na cruz, nós temos acesso à presença. Então, o que significa agora Bartimeu sem essa capa? Então, aquele manto dele lá, na verdade, representava a sua proteção. O seguro, ele estava seguro naqueles dias. Aquele manto, aquela capa era dada para quem? Para os mendigos. É como se fosse uma roupa que só quem tinha aquela roupa que poderia usar para receber esmolas. Ele abriu mão daquela posição dele. Ele era merecedor de ajudas, ele merecia por causa daquela roupa. Ele abre mão daquilo tudo para estar diante do Senhor. E foi até Jesus. E o que Jesus, o rei, faz para ele? Olha o que Jesus faz, o rei faz. Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Que eu possa ver. Que eu possa enxergar. Talvez se eu fizer uma pergunta aqui: irmão, o que você quer? O Senhor manda te perguntar: o que você está precisando? O que você quer? O irmão vai falar assim: uma casa, um carro, um casamento. Tá. Ele poderia ter pedido o quê? As esmolas para o resto da minha vida. Uma conta bancária cheia. Mas ele pediu o quê? Para ver. Ele queria ver, porque se ele enxergasse, ele teria acesso a tudo aquilo que o
o Senhor daria para ele por meio das conquistas que ele teria trabalhando, fazendo. Então, às vezes, você está aqui hoje, às vezes pedindo para o Senhor te dar um carro, te dar uma casa, te dar isso. Talvez você precise pedir para ele o quê? Me dá, eu quero ver. Como esse cego fez, como esse mendigo fez. Perguntou, o que você quer que eu faça? E Jesus disse, o que acontece? Então ele foi e liberou para ele. Então quando você vai a um rei, você vai lá para o quê? Para obedecer-lhe, para servi-lo. Você vai lá para trazer presentes quando você chega diante de um rei. Todo mundo que chega diante de um rei, irmão, você pode escutar, ver os filmes aí, alguém chega sempre com um presente. Quando os reis foram visitar Salomão, todos levavam presentes para Salomão. Porque é assim que a etiqueta funciona quando você visita um rei. Você nunca vai. Quando o presidente vai visitar os outros países, eles trocam presentes. Você está vendo o problema do relógio, das joias que o presidente ganhou aí. Do rei lá da Arábia, lá, dos árabes. Então assim, isso é normal, faz parte de uma tradição. Mas esse aqui, na verdade, esse rei perguntou ao mendigo, o que eu posso fazer por você? Nós estamos na posição aqui desse mendigo e o Senhor está perguntando para nós hoje, o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça por você? E Jesus disse, estou à disposição, pede o que você quer. Pede o que você quer. É como se imagina, você está diante de uma situação, você só pode fazer um pedido. E aí, você vai pedir o quê? O que você vai pedir? Você está diante do Senhor. Pede para você ver. Pede para você enxergar. Pede para você ter acesso ao tesouro que está nas promessas dele. Se você tiver a sabedoria, o entendimento, você tem todas as riquezas. Salomão teve tudo isso. Então, sabe, já existiu tal rei como esse, sabe? Ele é o mesmo rei ontem. É o mesmo rei ontem. Fala glória a Deus. Ele é hoje. Fala aleluia. Ele é amanhã. Fala glória a Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o sempre. Então, ele respondeu o cego, que o torne a ver. Então, o Senhor, quando cura alguém, ele nunca diz. Ele não falou depois para ele, me segue. Porque às vezes, quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente quer sempre quer tirar uma vantagem, né? Irmão, estou te ajudando, agora você faz isso por mim, né? Agora você faz isso, agora faz aquilo. Jesus falou assim, segue a sua vida, pegue o seu caminho, sabe? Ele não obrigou ele a seguir ele. Vai no seu caminho. Ele nunca forçou as pessoas que ele curou a segui-lo. Isso é graça. Nós não estamos aqui porque o Senhor, sabe, nos obriga, porque ele nos salvou, nós somos obrigados a estar aqui. Ele não obriga a gente a vir para o culto, a querer ouvir a sua mensagem, a querer andar Ele não nos obriga a nada. Você está aqui porque você quer aprender, quer entender. Ele tinha os seus discípulos, mas nunca os curou. E depois falou para ele, vem, me segue. Ele não fez nada disso. Ele não fez isso, siga-me, e os forçava. Ele não forçou ninguém. Ele encontrou com aqueles pescadores, o André e João, e disse, segue-me. E eles o seguiram. Eles não tinham feito nada para eles. Ele não teve aquela pesca milagrosa, não, a pesca foi depois. Naquele instante não tinha feito nada. Ele chega e convida eles querem andar com Jesus. O outro, sabe, estava ocupado aonde? Recolhendo os impostos, Mateus. Ele chega ele lá na coletoria e fala, vamos comigo. E Mateus larga tudo para segui-lo. Então deixou tudo para seguir o Senhor. Mas Jesus nunca curou alguém e depois disse, agora me siga. Sabe, amados, ao contemplá-lo, você fica maravilhado. Nós precisamos o quê? É olhar para Cristo. Você está olhando demais para as outras coisas. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que ter os nossos olhos no Senhor. Nossos olhos têm que se voltar para Cristo. Porque realmente nós somos transformados de glória em glória, como a própria imagem do Senhor. 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória quando nós o contemplamos. Quando você olha para Ele, quando você volta os seus olhos para o Senhor, você é transformado. A sua transformação não acontece de outra forma. A minha transformação ela acontece quando eu decido olhar para Cristo. Então observe que Jesus disse ao cego, aqui em Marcos 10, 52, vá pelo seu caminho. Mas o homem disse, sim, mas o meu caminho é o seu caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O Senhor quer mover na nossa vida. Quero pedir para os irmãos do louvor vir aqui acima. Sabe, o Senhor quer mover na nossa vida. Que o Salvador maravilhoso,
Sabe, ele só precisa o quê? Que você se aproxime dele. Que você perceba a oportunidade de clamar a ele. Talvez muitas coisas que você não está desfrutando, porque falta o quê? Você clamar a ele. Você buscar a ele. Você ir na direção dele. Ele só está esperando que você o busque. Que você clame a ele. Ele está pronto para parar. Ele está pronto para parar na caminhada e te ouvir. Ele está pronto. O que você quer? O que você quer? Ele está pronto. Na jornada que ele está passando aqui agora. Ele pode estar passando lá na sua casa. Ele está passando. E ele está te perguntando. Perceba a oportunidade. Aquele cego, ele não perdeu a oportunidade. Ele clamou. Ele ficou sabendo, ele não estava vendo, ele ficou sabendo, ele escutou o barulho. O que está acontecendo, gente? Jesus de Nazaré está passando. Aquele, filho de Davi. Ele. E ele clamou. Ele sabia das histórias dele. Você conhece muitas histórias de Jesus? Que Jesus curou? Que Jesus libertou? Você conhece muitas histórias? Muitas pessoas vêm aqui e dão um testemunho. Que Jesus fez, você conhece muitas? Pois é, ele está passando. Ele está passando aqui agora. Fecha seus olhos por um instante, começa a clamar por ele. Aquele cego tinha os seus olhos fechados e ele clamou. Talvez você precise fechar os seus olhos aqui também, os seus olhos naturais. Talvez você precise de fechar os seus olhos naturais para você começar a clamar. Eu quero enxergar, eu quero ver. Talvez até aqui você chegou aqui olhando, sabe, para as coisas, onde o centro da sua vida é a sua vontade, seus desejos, suas escolhas. E o Senhor está aqui falando, eu sou o centro da sua felicidade, eu sou o centro dela, filho. Olha para mim. Para de procurar fazer aquilo que você quer, os seus desejos, de andar pelos seus desejos. Agora você, olha para mim. Quando você olha para mim, você vai sendo surpreendido. Você vai sendo suprido. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Talvez você chegou aqui ansioso, preocupado com a sua vida, preocupado com a sua história, na beira do caminho, sem direção. Mas Jesus está passando aqui. Ele preparou esse momento para você. Mas depende de você clamar. Porque Ele só faz milagres na vida de quem o reconhece. Ele não faz milagres na vida de quem o despreza. De quem não o reconhece como maravilhoso, como rei, como filho de Davi. Não, Ele não faz. O Senhor quer mover na sua vida. Mas olha para Ele, Ele está passando. Não deixa Ele passar batido na sua história hoje, não, Ele está passando. É você e Ele. É você e Ele. Não incomode o mestre. Cala a boca. Ele não vai te ouvir não, seu mendigo, seu miserável, seu pecador. Não dá ouvido para essas vozes. Grita mais alto, porque Ele quer passar, Ele quer curar a sua vida. Grita mais alto, para de preocupar com a reputação, de se expor. Deixa o Senhor falar com você, filho. Oh, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero ver. O que você quer, filho?